Olá, crianças! Eu sou a professora Marina e estamos de volta com a nossa aula sobre medidas de comprimentos de massa e capacidade. E agora nós vamos falar sobre medidas de capacidade. Vamos relembrar um pouquinho o que é, para depois a gente dar continuidade às nossas atividades, nossas situações, problemas. Acompanha comigo na telinha. Medidas de capacidade. As medidas de capacidade representam as unidades usadas para definir o volume no interior de um recipiente. Volume é a quantidade do espaço que o corpo ocupa. A principal unidade de medida de capacidade é o litro. Veja bem aí, nós temos vários recipientes e ele tem capacidade para 1 litro, mas você observa que as quantidades, o volume que está dentro dele é diferente da letra A para a letra B, por exemplo, da letra C, ele está ocupando toda a capacidade. Já a letra D está um pouco a menos, a letra E está na metade da capacidade. Isso se chama, o volume. A capacidade é o total que ele suporta e o volume é a quantidade que ele está sendo utilizado. O litro possui submúltiplos que são o decímetro, o centílitro, o mililitro. E aí nós temos as siglas, possui também os seus múltiplos que são o decalitro, o hectolitro e o quilolitro. Esses são os seus múltiplos. Então, a base é o litro. E se eu quiser fazer alguma conversão, o que eu faço? Dependendo do que eu quero encontrar, eu vou multiplicar e dependendo do que eu queira converter, eu vou dividir por 10. Sempre de 10 em 10 e a base é o litro. Nós temos aí, o decilitro, ele é 10 vezes menor do que 1 litro. O centilitro é 100 vezes menor do que o litro e o mililitro é 1000 vezes menor do que 1 litro. O decalitro, ele é 10 vezes maior do que 1 litro e o hectolitro é 100 vezes maior que 1 litro e o quilolitro é 1000 vezes maior que 1 litro. Certinho? Continuando. Dentre as unidades de medida de capacidade citadas, as mais utilizadas são o litro e o mililitro. 1 litro corresponde a 1000 mililitros ou a 1000 ml, como nós falamos muito aí na sala de aula. Instrumentos de medidas de capacidade. Nós usamos os litros, Por exemplo, nós temos aí várias garrafas PETs de meio litro, de 1 litro, de 2 litros, de 5 litros. São as capacidades que cada um ocupa. Também para medir capacidade, tem muitas vezes esses instrumentos de medida como uma jarra. E nessa jarra tem a quantidade, referente à sua capacidade. Temos também aí as xícaras e as colheres, os conta-gota, E também uma coisa que nós utilizamos muito são as seringas, geralmente para utilização de medicação. Agora vamos aí para a nossa atividade. Observe aí. Na jarra de suco abaixo cabem 2 litros de suco. Se esse recipiente, observe essa imagem, se ele cabe 2 litros e ele está na metade, qual vai ser a metade de 2 litros? Já descobriram a resposta? Então, vamos ver aí o que a minha situação, problema, está me perguntando. Então, a quantidade de suco existente na jarra é aproximadamente... Bem, se eu tenho a capacidade para 2 litros e ela está na metade, significa que ela está aproximadamente a 1 litro, Vamos para nossas alternativas. Na nossa letra A, fala 4 litros. Impossível. Se a capacidade é somente para 2 litros, como poderia ter 4? Eu teria que ter 2 jarras cheias para eu poder ter 4 litros. Então, está descartada a alternativa A. Na alternativa B, 2 litros, para eu ter 2 litros, eu precisava estar com a jarra cheia, com toda a sua capacidade, cheio. Então, eu posso descartar aí a B também, porque eu não tenho.
A letra C, 1 litro. Com certeza, esse é o meu gabarito, essa é a minha resposta. Porque se ela suporta, a capacidade dela é para 2 litros, significa, se eu estou na metade, então, aproximadamente aí, eu tenho 1 litro, que é a metade de 2, né? Se a capacidade dela fosse 1 litro, então eu teria aí meio litro, que seria a letra D, porque seria a capacidade de 1 litro, e de 1 litro qual é a metade de 1 litro? Meio litro. Só que a capacidade é de 2 litros. Por isso, crianças, toda vez que nós formos fazermos uma situação problema, é necessário ler todas as informações que esse meu probleminha me dá. Se eu fosse olhar sem ler, eu já ia dizer, tem a metade. Então, quando eu olhasse na resposta, eu ia colocar meio litro. Mas quando eu leio, eu percebo que são 2 litros a capacidade dela. Então, logo, se está pela metade, só pode ser 1 litro. Alternativa C. Muito bem. Observar são detalhes numa situação problema que nós precisamos ler para identificar. Então, nada de fazer as coisas com muita pressa, sempre leiam com bastante atenção as atividades que vocês estão fazendo aí junto com as suas professoras. Vamos para mais uma? Em um mercadinho encontram-se 2 tipos de leite, como podemos verificar na figura abaixo. Nós temos aqui o leite integral, a capacidade desse recipiente é de 500 ml. E o desnatado, e a capacidade do desnatado é 250 ml. Essas são as informações que eu tenho nessa situação problema. Vamos ver o que mais informações eu tenho? O que eu preciso solucionar? Marcela vai comprar 2 litros de leite desnatado. Quantos litros? 2. O número de embalagem que Marcela vai comprar é igual a 2 embalagens. Bem, se é 2 litros, 2 embalagens vai dar 500 ml. Então, vai dar só meio litro. Não corresponde. 4 embalagens, se eu pegar 4 embalagens, eu vou ter 1 litro, porque 250 mais 250 vai ser igual a meio litro. 4 embalagens, eu vou ter 1 litro. Então, eu já sei que 4 dá 1 litro. Para ser 2, eu vou precisar de 8. Eu já vou ter que ir associando aí a minha capacidade de pensar, certinho? Então, vem aqui comigo. Olha só. Eu tenho um recipiente que tem a capacidade de 250 ml, né? Para eu encontrar 2 litros, significa 2 litros vai ser igual a 2.000, ficou muito perto, né? ml. Não é isso? Então, para chegar nesses 2.000, como que eu posso fazer? Eu posso ir adicionando, como se fosse mais uma caixa. Deixa eu te mostrar. Mais 250, eu tenho mais um recipiente, né? Como se eu tivesse mais uma caixinha de leite. Olha só, já foram 2, certinho? 250 mais 250, eu vou ter 500, né? 0 mais 0, 0. 5 mais 5, 10, vai 1. 1 mais 2, 3, mais 2, 5. Então, aqui eu tenho 500 ml com 2 caixas, não é isso? 2 caixas. Então, se eu colocar mais 500, eu vou ter quantas caixas? Já 4 caixas, né? Eu posso fazer assim, repetindo mais 250, ó. Mais 250 ml, aqui eu já tenho 3 caixas, certo? Coloquei mais uma, eu já tenho 3. E adicionando aos poucos. 0 com 0, 0, 0 mais 5, permanece o 5. 5 mais 2, eu tenho 7, já 3 caixas. E aí, eu vou adicionando mais uma caixa. Eu vou ter 250 a mais, de novo, mais uma caixa. Quantas caixas eu já tenho aqui? 4. Vamos ver quanto dá as 4? 0 com 0, 0. 5 mais 5, 10. Vai 1.
1 mais 7, 8. 8 com 2, 10. Veja bem que aqui eu já tenho 1 litro. 1 litro não é igual a 1000. Para fazer 2, eu não vou precisar do dobro da quantidade. Então, aqui eu posso fazer um cálculo mental, certo? Se eu tenho 4, qual é o dobro de 4? 8. Então, se eu adicionar mais 4 caixinhas, eu vou ter mais 1000 litros, vou ter mais 1000 ml, ou seja, 1 litro, né? Então, a quantidade de embalagens que eu vou precisar vão ser 8 embalagens. Vamos conferir? 8 embalagens, certinho, usando essa minha lógica. Se você quiser tirar sua dúvida, você pode continuar aí em casa, somando mais como e colocando mais uma caixinha, até chegar à quantidade de 2000 para ver se confere a informação que eu te dei. Mas como a gente já sabe que é o dobro, né? Eu já estou te dando aí o spoiler da resposta, certinho? Vamos continuando. Gabriel foi comprar um refrigerante para almoçar. Ele comprou esta garrafa de 2 litros. Quantos mililitros de refrigerante há na garrafa? Aí eu já vou ter que transformar o litro em ml, né? Em mililitros. Vamos lembrar da mesma informação. Veja bem. Sempre eu tenho que lembrar que 1 litro corresponde a 1000 mililitros. Se 1 litro corresponde a 1000 mililitros, essa é fácil, né? 2 litros vai ser igual quanto? Quem arrisca aí dizer? Vai ser o dobro. Nós acabamos de fazer uma atividade semelhante, não foi? Se eu tenho 2 litros, então eu vou ter 2000 mililitros ou ml, certinho? Vamos conferir? Muito bem! E agora, o carro de João consome 1 litro de gasolina de cada 10 quilômetros percorrido para ir de sua casa ao sítio. Ele fica distante 63 quilômetros. O carro consome. Quantos ele vai consumir? Ele consome, para andar 10 quilômetros, ele consome 1 litro. Então, vamos imaginar. Se ele vai andar 60, vamos contar de 10 em 10? Olha só. 10, 1 litro, né? 10, 1 litro. 20, 2 litros. 30, 3 litros. 40, 4 litros, 50, 5 litros, 60, 6 litros, né? 6 litros e mais um pouquinho, porque ele anda mais 300 quilômetros, né? 3 quilômetros. Então, vamos ver as alternativas. Já sei que aí, mais ou menos, aproximadamente, ele vai usar aí 6 litros de gasolina. Vamos ver as minhas opções. Na letra A, um pouco menos de 6 litros de gasolina, a gente viu que não, pode ser um pouco mais, né? Aproximadamente 6 litros. Exatamente 6 litros de gasolina, também exatamente 6 litros não é, porque tem os 3 quilômetros a mais. Um pouco mais de 6 litros de gasolina, sim, um pouco mais, não se sabe exatamente quanto, né? Exatamente 7 litros de gasolina, vimos que não, é um pouquinho a menos. Então, a nossa alternativa aí é a nossa letra C. Quando a gente olha a situação, problema, meu Deus, como que eu vou fazer 10 quilômetros, usa 1 litro de gasolina, 63, como que eu vou descobrir? Tão simples eu contando de 10 em 10 através dos meus próprios dedinhos, não é isso? Fica fácil quando a gente lê com atenção, quando a gente usa a melhor estratégia. E nós finalizamos por aqui e eu te vejo na próxima aula. Fica com Deus. Ah, e se você ficou com qualquer dúvida, acesse a nossa plataforma Educa. Nela você pode rever essa aula quantas vezes você desejar.